E aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso Matemago. Então, tô devendo essas aulinhas aí de frações já faz um tempo. Vamos lá, brotou um tempinho hoje, vamos gravar, né? Seguinte, então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre operações com frações, as operações de adição e subtração. A gente vai proceder da mesma forma, tá? Então, quando a gente está somando ou subtraindo frações, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Não é assim tão intuitivo assim, ok? Então, vem com o prof aqui para entender os paranauê aqui da adição, tá? É o seguinte, olha só. Eu vou ter dois casos, tá? O primeiro caso é quando eu vou somar frações, é o caso mais simples, tá? Quando a gente vai somar frações, os denominadores eles são iguais, eles são os mesmos. Então fica muito evidente que se eu tenho 13 sétimos mais um sétimo, veja bem, imagine que você tem 13 laranjas mais uma laranja, você vai ter 14 laranjas. Se você tem 13 sétimos mais um sétimo, você vai ter 14 sétimos. E olha só, 14 sétimos é aquela fração que a gente chama de fração aparente, lembra? Aquela fração que parece ser uma fração, aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro, porque 14 dividido para 7 é 2. Ok? Então, 13 sétimos mais um sétimo é igual a 2. Então veja o que a gente acabou fazendo. A gente manteve o denominador e somou os numeradores, porque minha operação era de adição. E se eu tenho uma subtração? Né? Se eu tenho 7 nonos menos 5 nonos, olha só que óbvio que é, né? Se eu tenho 7 coisas menos 5 dessas coisas, então meu resultado tem que ser 2 dessas coisas, tá? Então veja que para subtração é a mesma coisa também. A gente vai manter o denominador e vai subtrair os numeradores. Ora, eu estou em uma subtração. Beleza? Aí o prof colocou mais um exemplinho aqui, com 3 parcelas, que não vai enganar ninguém. Então, se eu tenho 4 décimos mais 1 décimo mais 3 décimos, eu vou manter, porque se eu estou somando décimos, o meu resultado tem que ser alguma coisa décimos, né? Se eu estou somando canetas, o meu resultado é uma quantidade de canetas. Se eu estou somando, sei lá, maçãs, o meu resultado é alguma coisa maçãs, ok? Então, eu tenho 4 mais 1, 5, mais 3, 8. Então, eu tenho 8 décimos. Porém, todavia, entretanto, contudo, a gente já viu que a gente não pode deixar uma fração que o resultado que uma fração ela pode ser simplificada. Então, se for possível simplificar, a gente tem que simplificar. Então, a gente começa dividindo para 2 em cima e baixo. 8 dividido para 2 é 4, 10 dividido para 2 é 5. Pronto. Agora eu tenho a minha fração equivalente a esse resultado, irredutível. Lembram? Que é aquela que a gente não consegue mais reduzir. Aí sim, show de bola. Aí ficou Topinson. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, esse aqui é o primeiro caso, é o caso mais sopinha. Muito provavelmente vocês aprenderam isso aqui lá no terceiro ano, quarto ano, por aí, tá? Então agora a gente vai para o segundo caso. O segundo caso, ele é um pouquinho mais elaborado, tá? O segundo caso, se você assistiu a aula de comparação de fração, é aquele mesmo mecanismo que a gente vai utilizar, aquele mesmo algoritmo que a gente vai usar, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então veja só. Bom, o lance é o seguinte, né? Suponha então que meus denominadores agora eles são diferentes. Eu tenho uma soma e tenho uma subtração, os denominadores são diferentes. Eu sei que no seu interior, você estudante, né? No seu interior, pensa que vai ser assim, ó, 2 mais 1, 3 e 3 mais 2, 5. E acha que a vida é assim fácil. Não é, né? Primeiro que, veja bem, esse resultado ele é até um tanto equivocado, né? Quanto o que a gente está pegando. Veja bem, aqui eu estou pegando metade de alguma coisa. Então, olha só, suponha que eu tenho aqui, vou fazer aqui. Aqui eu tenho metade. Tá? Eu sei que está bem tosquinho, mas é só para... E essa outra fração, eu dividi em 3 partes e peguei 2. Eu vou somar com esse cara. Facilmente, visivelmente, se eu somar esse mais esse mais esse, né? Se eu pegar esse cara e colocar aqui, ó, ele vai passar do meu inteiro, né? Vai passar aqui. Então, veja bem, esse meu resultado, ele tem que ser um número, inclusive, maior que um número inteiro. E essa fração que eu cheguei é 3 quintos. É uma fração própria, divido em 5, pego só 3.
Então isso aqui está altamente equivocado, quem pensa desse formato, desse jeito, né? Então, Creuso, como é que eu vou fazer para somar esse trem aí, né? Cara, fácil, a gente vai usar um outro princípio que a gente já estudou nas aulas passadas, que foi as frações equivalentes. E a gente vai encontrar uma fração equivalente a essa e outra fração equivalente a essa que possuem os mesmos denominadores, tá? Eles vão ter os mesmos denominadores. Aí a gente vai voltar lá pro primeiro caso, beleza? Então, olha só. Fala para mim uma fração, por exemplo, que é equivalente a 2/3. Ó, eu vou fazer aqui, não é só para vocês entenderem, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 2/3, eu vou pegar uma fração que é equivalente. 4/6, se eu multiplicar por 2, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu vou ter 6 nonos. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 8 dozeavos. E assim vai. Aqui é a família das frações equivalentes, né? Vou fazer a mesma coisa para 1/2. Vou pegar 1/2. Vou multiplicar por 2, eu vou ter 2/4. Se eu pego essa e multiplico por 3, eu vou ter 3/6. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 4/8. Agora, olha só. Dentro dessas famílias de frações, por exemplo, em relação a 2/3, eu tenho essa fração aqui, que é 4/6. Em relação ao meio, eu tenho essa outra fração que representa a mesma coisa, que é 3/6. E o que a gente vai fazer é substituir essas frações. 2/3 eu vou substituir então por 4/6, que é a minha equivalente, beleza? Mais 1/2 eu vou substituir por 3/6. E brother, eu acabei de voltar para o primeiro caso, né? Acabei de voltar aqui para o primeiro caso. Para eu resolver isso aqui, mantenho o meu denominador e somo os meus numeradores. Então, eu tenho 7/6. Então, acabou, já é uma fração imprópria, né? E já está no formato irredutível. Mas, se todavia eu quiser escrever esse resultado em número misto, aproveitando, a gente pode. É só ver quantas vezes o 6 cabe dentro do 7. Cabe uma vez. E falta quanto 6 para chegar no 7? Falta 1 de 6. Pronto. Aqui está em número misto. Aqui está em imprópria. Tá? A gente aceita as duas respostas, ok? Então, essa é a moral, é nesse ponto que a gente quer chegar. Claro que vai dar muito trabalho tu ir nesse caminho aqui, colocando todas as frações e tal. Então, olha só, vê se não é um pouco, talvez a gente ache que é um pouco lógico, a gente vê que o 6 ele é um múltiplo tanto do 3 quanto do 2. Além dele ser um múltiplo do 3 e do 2, ele é o menor dos múltiplos, né? Se a gente listar aqui, né, os múltiplos de 2, os múltiplos de 3, né? Quem são os múltiplos do 2? Tirando o 0, 2, 4, 6, 8, né? Eita, 8 ficou usado, tá? E do 3, 3, 6, 9, 12. Ó, o 6 é o menor múltiplo que é comum. Captou? Então essa aqui é a moral. Então, eu vou falar agora o processo prático, tá? Para a gente conseguir resolver isso que a gente acabou de fazer. Então, eu vou apagar tudo aqui, beleza? E eu vou colocar o esqueminha, e esse esqueminha que você tem que aprender aí para operar bem frações, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o MMC dos denominadores. Depois a gente vai pegar esse MMC, a gente vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então a gente vai fazer isso aqui sempre que nós tivermos uma adição ou subtração com frações que possuem denominadores diferentes. Beleza? No começo parece um pouco difícil. Quem já assistiu às aulas lá de comparação viu que a gente fazia a mesma coisa, tá? Comparação de frações. Então, primeira coisa que a gente faz é, ó, aqui eu vou fazer um traço só, tá? E eu vou colocar o MMC. Qual que é o MMC de 3 e 2? O 6. Né? Tem que saber já, nessa altura do campeonato, se estás aprendendo adição e subtração com frações, tem que saber encontrar o MMC. Se você não lembra, assiste lá minhas aulas. Mas, basicamente, a forma prática para a gente encontrar o MMC é fazendo a fatoração simultânea, né? Começa dividindo para 2. Aqui não dá, aqui fica o 3. Dividir para 3, agora chega no 1. E o MMC é esse produto. Então tá aqui o 6 ali. Tá? Bom, dito isso, bora lá. Agora a gente vai fazer esse esqueminha aqui, ó. A gente vai dividir, ó. Tirei o MMC, tá aqui. Agora eu vou dividir
depois eu vou multiplicar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, eu encontrei o MMC, eu vou dividir, depois eu vou multiplicar. Tranquilo? Vezes, tá? Então, bora lá. 6 dividido para 3 vai dar 2. E 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto, 4 está aqui. Conserva o sinal. Se é mais, fica mais. Se é menos, continua menos. 6 dividido para 2 é 3. Tá? 3 vezes 1 é 3. Agora, olha só. Quanto é que é 4 mais 3? 7 sextos, que já era o valor que nós tínhamos descobertos lá. Claro que esse esqueminha eu estou fazendo agora, né, people? Não vou fazer em todos os exercícios. Depois a gente já é para ter superado isso aqui, né? Nesses primeiros o prof coloca. Então agora a mesma coisa, ó. Vou encontrar o MMC, os denominadores são diferentes. Qual que é o MMC de 3 e 4? Qual que é o número que está na tabuada do 3, está na tabuada do 4 e é o menor deles? Tirando o 0, óbvio, né? É o 12, beleza? Então bora lá, o que a gente faz? Pô, Creuso, divide e multiplica. Divide, depois multiplica. A gente vai dividir, tranquilo? Depois a gente vai multiplicar. Eu sei que tem vários professores ensinando de várias formas, e multiplica cruzado, e barará, e bururu. O que eu tenho para dizer para vocês é que esse aqui eu acho que ainda é o algoritmo mais enxuto para a gente somar e subtrair frações, tá? Se tem um algoritmo, vocês devem saber esse aqui. Os outros, dependendo dos casos, dependendo do valor dos numeradores, dá ruim, tá? Dá ruim, tu vai se lascar aí, fazendo um monte de conta, que não precisaria, beleza? Bora lá então, 12 dividido para 3, então dá 4. 4 vezes 2 é 8, então você coloca 8. Conserva o sinal. 12 dividido para 4 é 3, 3 vezes 1 é 3, olha lá. E no final eu tenho só 8 menos 3, que é 5. E embaixo continua o denominador, 5 dozeavos. Uma fração própria, acabou, finalizou. Então, esse que é o formato para nós somarmos e subtrairmos frações com denominadores diferentes. Beleza? Então agora é o seguinte, eu preparei algumas atividadezinhas, tá? Se vocês quiserem dar pause aqui no vídeo, tentar resolver aí. É bem sopinha, frações com numeradores e denominadores pequenininhos, que é pra gente abordar. Depois a gente tem uma outra atividadezinha um pouquinho mais legal que essa, tá? Aí, dando sequência nas aulas até a gente chegar lá nas expressões numéricas com frações, beleza? Então, eu vou mandar ficha, tá? Eu vou fazer uma atrás da outra aqui no fluxo, tá? Então, bora lá. Então, eu tenho 1/3 mais 1/5. Eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Eu sei que 15. Depois eu vou dividir e multiplicar. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Olha lá. Conserva o sinal. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 1 é 3. Só somar 5 mais 3 e tenho 8. 15 avos. Tranquilo. Acabou. Bora para a próxima. Agora eu tenho 2/4 mais 2/3. MMC 3 e 4 a gente já calculou hoje, é 12, na verdade. Divide e multiplica. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 2 é 6. Está aqui. Coloca, conserva o sinal. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 6 mais 8, nós temos 14 dozeavos, que admite uma simplificação, né, people? Pelo menos por 2, né? Então divide em cima e embaixo por 2. Isso aqui dá 7 sextos. 7 sextos é uma fração imprópria e a gente pode escrever como número misto se for do nosso desejo. E eu vou querer escrever só para a gente treinar um pouquinho. Como que a gente transforma uma fração imprópria em número misto? Só ver quantas vezes o denominador cabe no numerador. No caso, cabe uma vez e falta 1 para chegar. Se eu não me engano, esse resultado eu já fiz hoje. Beleza? Então o resultado pode ser esse ou pode ser esse. Tanto faz, tá? 3/5 menos 2/7, bora lá, MMC de 5 e 7, 35, né? Ok, 35. Vocês estão vendo que a maioria desses MMCs que nós estamos utilizando, ele é o próprio produto dos números, né? Isso acontece porque o MDC desses números é igual a 1, tá? Se o MDC entre os denominadores for 1, meu MMC é o produto deles, ok? Então, bora lá. 35 dividido para 5 é 7. 7 vezes 3 é 21. Menos
35 dividido para 7 é 5. 5 vezes 2 é 10. Brother, 21 menos 10, temos 11,35 avos. Tá? E por fim, eu tenho 5 quartos menos 1 meio. O MMC de 4 e 2 não é 8, apesar de ser um múltiplo comum, mas é o próprio 4. Beleza? Então, divide e multiplica. 4 dividido por 4 é 1 vezes 5, 5. Menos 4 dividido por 2 é 2, vezes 1, 2. E 5 menos 2, temos aqui 3 quartos, fração própria. E abraço pro gaiteiro. Então, vamos lá para a segunda rodada aí de atividades, tá? Então, aqui o professor já colocou um número misto para dar aquele tchan na continha, né? Para dar aquele flowers. Então, é o seguinte, gente. Quando brota número misto, o que a gente faz? A gente transforma esse número misto para uma fração imprópria. Como que a gente faz isso, né? Então, suponha que eu tenha essa situação aqui, ó. Eu tenho esse número misto, 3 e 2/3. Como é que a gente faz? Regrinha prática, tá? Se você quer entender de onde veio essa regra, você tem que assistir as aulas lá que o prof já explicou, tá? Assiste lá que tem aula de número misto. 3 vezes 3 é 9, então a gente multiplica e soma, ok? 3 vezes 3 é 9, 9 mais 2 é 11/3, ok? Então é assim que a gente faz. Não apagou aqui, era só um exemplo. Então bora pra cá. Aqui multiplica e soma. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Opa, então isso aqui é 5 meios mais 3 quintos. Os denominadores são diferentes. Vou tirar o MMC de 2 e 5, que é 10. Divide e multiplica. 10 dividido por 2 é 5 vezes 5 dá 25. 10 dividido por 5 é 2, vezes 3 é 6. E 25 mais 6 temos 31 décimos. Tá? Beleza, gente? O professor tá meio correndo aqui porque é a ideia, né? Já expliquei, ó, aqui, ó, próxima. Tem uma subtração e aqui eu tenho um número misto, tá? Então converte para imprópria para não ter problema. Multiplica, depois soma. Beleza? Então eu vou ter 11 meios menos, multiplica, soma. 3 vezes 2 é 6, mais 1 é 7. Então eu tenho 7/3. Vou tirar o MMC de 2 e 3, que é o 6. Divide e multiplica. Beleza? Isso aqui não pode esquecer, ó. MMC, divide e multiplica. É a ordem do que a gente tem que fazer. Tranquilo? Então, MMC de 2, 3 e 6. Divide e multiplica. 6 dividido por 2 é 3. Vezes 11. 33. Ou 33, já dizia as cebolinhas. 6 dividido para 3 é 2. Vezes 7, 14. Tranquilo. E aqui nós temos 33 menos 14. Caneta deu ruim aqui, vamos lá. Então, 33 menos 14, 19 sextos. Beleza? Não dá de simplificar, né? 19 primo. Continua agora. Agora temos duas operações. Isso aqui já é uma expressão numérica, tá? A gente pode resolver da mesma forma. Pegar o MMC de 5, 2 e 4. Tá? O 20, né? O 20 está aqui. Divide e multiplica. 20 dividido para 5... 4, 4 vezes 4, 16, menos 20 dividido para 2 é 10, vezes 1 é 10, está aqui, mas 20 dividido para 4 é 5, vezes 3, 15. E agora a gente vai proceder em ordem, porque a gente tem, quando a gente tem adição e subtração, a gente faz o que aparece primeiro, né? Então, 16 menos 10 vai dar 6, 6 mais 15 dá 21, 20 avos. Tá? Não dá de simplificar. E por fim, essa aqui é bem legal, olha só, ela tem um número inteiro, a gente pode colocar o 1 aqui embaixo, né? E aqui é uma fração, é um número misto, né? A gente vai passar para a imprópria multiplicando e somando. Então, a nossa operação vai ficar 3 sobre 1 menos 1 meio mais 8 vezes 1, 8 mais 1, 9, 9 oitavos. Olha lá, molezinha, mel na chupetinha, né? Então, vou encontrar o MMC de 1, 2 e 8, que no caso é o próprio 8. Divide e multiplica e abraço pro gaiteiro. 8 dividido para 1 é 8, vezes 3, 24, menos 8 dividido para 2. 8 dividido para 2, 4 vezes 1, 4, mas 8 para 8 dá 1, vezes 9 é 9, 24 menos 4 dá 20, mais 9
29 oitavos. Tá aqui, fraçãozinha imprópria. Ok. Se quiser passar para número misto, pode também. Como é que a gente faz para passar para número misto? Só ver quantas vezes o 8 cabe dentro do 29. Então vai caber 3 vezes que dá 24, né? Chegando no 29 falta 5. Então 5 oitavos. Tá aqui. Beleza? Número misto. Imprópria. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí nos estudos, né? Que tenham aprendido. É muito importante trabalhar com frações, tá, gente? Vocês vão usar o resto da vida, muito até. E geralmente as pessoas, elas, não sei o que acontece, mas tem uma antipatia pelas frações aí, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Se quiser deixar um like, Creus agradece. E temos ainda mais algumas aulinhas aí até a gente conseguir finalizar todas as operações aí com frações. Valeu? Abração do Creus. Fui!